tem gente aqui, amigos nossos aqui, que não têm empresas diretamente do ramo imobiliário, mas vão ser afetadas sim. Por quê? Quem é contribuinte IBS e CBS? A regra geral, todos, não estamos falando de incorporadora, empresas de administração imóvel, todos, uma metalúrgica, um escritório de contabilidade, todos os contribuintes que apurarem IBS e CBS no regime regular, mesmo aqueles que não tenham atividades imobiliárias no objeto social. Isso é uma novidade. Então, qualquer empresa que for vender um imóvel, qualquer empresa, o contribuinte regular é o que vai fazer o cálculo daquela sistemática anterior. Porque as empresas do Simples, elas vão optar se elas vão pagar IBS e CBS dentro da alíquota do Simples, que não gera crédito, ou elas vão pagar por fora IBS e CBS, fazendo no sistema de crédito. Tá? Mas isso aqui é importante, porque não importa o ramo de atividades. Se a empresa é contribuinte do regime regular e ela vendeu um imóvel ou locou um imóvel, não importa, ela vai recolher dentro dessa sistemática. E outra questão que é novidade também, pessoas jurídicas e pessoas físicas. Físicas em alguns casos. Mas por isso que não dá para considerar, por exemplo, que a CBS está simplesmente substituindo o PIS e COFINS. Porque pessoa física não paga PIS e COFINS. Só no caso de importação e tal, mas não paga. Só que o tributo que substitui PIS e COFINS pode ser devido pelas pessoas físicas. Depois a gente vai ver um caso em que é devido. Por isso que é difícil e não é aconselhável a gente equiparar. Era PIS e COFINS e agora a CBS só mudou o nome. Não, de jeito nenhum. Quando ocorre o fato gerador de IBS e CBS, o fato gerador é o momento em que o tributo passa a ser devido. Tá? Então, na alienação de imóvel, básica, no momento da alienação. E aí a lei é clara em dizer qualquer ato de alienação. E algumas coisas podem gerar discussão, mas assim, o próprio arras já é uma prova de que a negociação está feita. Algum adiantamento para depois ver se o contrato vai ser formalizado ou não, isso já caracteriza a negociação. Então, e contratos de promessa de compra e venda, obviamente, escrituras, foi feita a negociação, não importa o nome que a gente dê, ali é fato gerador. Tá? Passa a ser devido o tributo. Locação ou arrendamento, no momento do pagamento, também já acaba qualquer tipo de discussão. Locação paga por competência, paga por pagamento, então é regime de caixa. É o que já se faz normalmente. Aí é que tá, tem os dois. Porque mesmo o IBS que está substituindo ISS e ICMS é devido. Então não vai pagar só o CBS que substitui PIS e COFINS. Paga IBS e CBS. Então a gente vai vendo por que não é uma simples substituição de tributos, é uma outra forma de tributar mesmo. Serviço de administração ou intermediação no momento do pagamento. Também. Houve um pagamento, emissão de nota, ali é o fato gerador. No serviço da construção civil, no momento do fornecimento. Aqui tem eu vejo pouca gente comentando isso, mas aqui eu tenho muita dúvida como é que vai se efetivar. Por causa do seguinte, eu preparei um slide só para isso. Porque aí não importa se você é prestador de serviço ou você é um incorporador que contratou um empreiteiro de uma empreitada total ou de serviço, ou só de mão de obra. Por quê? Porque olha só, então qual é o momento do fornecimento do serviço na construção civil? Isso artigo 10, nesse parágrafo 1º, inciso 3, essa é a lei complementar, ela é bem clara. Ela diz, o fato gerador do fornecimento de serviços na construção civil é o término do serviço.
Então é normal o empreendimento demorar 2, 3 anos, às vezes até mais, para ser construído. E é lá no término que é o fato gerador. O que é isso? Só vai se saber qual é a alíquota e o imposto efetivamente devido lá no final. Mas claro, o empreiteiro vai emitindo as notas anteriores, né, ao longo da prestação do serviço. Isso é tratado pela lei como adiantamentos. Mas qual é a diferença? É que pode até não acontecer, mas olha só, como todos os entes, e principalmente no IBS, que é a questão de ISS e ICMS, municípios e estados, eles vão ter autonomia para mexer nas suas alíquotas. Então, uma obra inicia e a prestação de serviço inicia com uma alíquota vigente X. E quando chega no término da obra, ou o município ou o estado aumentou a alíquota. Qual é a alíquota devida? É a alíquota lá do final, e tudo que foi pago a menos vai ter que ser pago no final. E vai ser encargo de quem? Do contratante ou do empreiteiro? Questão que seria bem interessante constar em contratos. Porque a gente pensaria, primeiro momento, quem é devedor do imposto é o empreiteiro, o prestador do serviço. Mas ele vai assumir isso de boa sem querer cobrar do contratante? Agora, se a gente tiver, isso só o futuro vai dizer, se as alíquotas forem estáveis e não houver mudança, aí ok, o imposto pago ao longo da obra vai ser o mesmo imposto ser pago no final, né, do término. Mas a lei, ela dá essa possibilidade de que a alíquota mude até o final do contrato, já que é no término da obra. Mas ao longo do tempo, vai emitindo as notas e tu vai fazendo os recolhimentos. Aí chega lá no último mês, tu tem a última nota para tirar. Se a alíquota não mudou, é só aquele último mês que tu tem que acertar. Perfeito. É isso? É isso. Mas se a alíquota estadual, aí tem uma diferença. Mas exatamente, tu foi pagando certinho. Isso em qualquer prestação de operação, prestação de serviço? Sim, tem algumas exceções, sim, na área imobiliária, sim. Tem, por exemplo, transportes ou outros tipos de serviço que aí o tratamento é diferente. Mas o... Está fazendo uma obra própria, não tira a nota mensal. Como é que é feito esse recolhimento do imposto mensal? Sobre a mão de obra própria, daí tu não tem essa tributação. Sobre a mão de obra própria não existe. Não, daí a mão de obra própria tu não tem a tributação e não gera crédito. É que tá. A mão de obra própria não vai gerar o crédito para reduzir o imposto. Então, até uma questão, se tu contrata empreiteiro e ele emite a nota, vai gerar o crédito, porque o empreiteiro vai ter que pagar o imposto. Se a mão de obra é própria, os funcionários registrados, não vai te gerar crédito. Aqui eu comentei... é o que eu comentei. Beleza. Não sei. Vai ser obrigado a pagar o imposto todo mesmo na geração da nota, fazendo o ICMS futuro. Isso. Vai ser obrigado a pagar todo mês. A gente não pode deixar de pagar tudo no final. Não. Emitiu a nota, tem que pagar. Recebeu, pagou. Hoje a vantagem de, sei lá, uma baixa de obra é ter funcionários. A baixa de obra vai ser uma questão que ainda vai ter que ser regulamentada, porque o ISS vai deixar de existir. E aí, como é que os municípios não vão querer deixar de receber a parcela deles, só que eles não podem mais calcular via ISS. Que eles vão deixar de existir mesmo, acho que vai ser só 2007. 2033. O ISS vai deixar Aí mesmo. vai acontecer uma migração.
Eles vão mudando, né? A alíquota, vai ingressando. PIS e COFINS, que 2027 vão cair 100%, né? Os outros, isso, ISS e ICMS, vai mudando os percentuais. É uma coisa que depois dá para ver com mais calma ali, mas realmente. Tá, e aí é que tá, a gente tá numa etapa que vai baixar uma obra, mas o ISS está em 50%. Os municípios vão ter que regulamentar isso aí. Só que não sei. Não sei dizer. Sendo bem sincero. A gente vai ter que esperar. E não adianta eu te comentar qualquer coisa só para te dar uma resposta. Aí para a gente sugerir já para a prefeitura, sugestão, será que dá para depois a gente começar a pensar aqui para levar isso aí para o município, essa questão nossa das obras, essa sugestão já que eles não têm, que seja interessante para nós. Que eles não têm de alíquotas? Tá. O Senado faz 2 meses, eles repensaram, porque os municípios não podem definir suas alíquotas, tá? Em conversas, assim, podem, claro, eles já estão até fazendo os cálculos, mas provavelmente esse cálculo ele vai ser refeito, porque no início tinha sido definido que o cálculo ia ser feito com base de 2012 a 2021. E há 2 meses o Senado mudou, está dizendo, não, o cálculo ele tem que ser diferente, tem que aumentar. Então é 2022 ou 2023 a 2026. Então vão ter que entrar dados que nem existem ainda para esse cálculo. E o município ele vai, o primeiro cálculo do município, o ano que vem, com esse período de testes, que as empresas vão pagar 1%, ali já vai ter uma referência de qual é efetivamente a arrecadação, para daí pensarem as alíquotas. E o município ele vai pensar da seguinte forma: eu preciso de uma alíquota que ao menos mantenha a minha receita. E aí, com base nesse teste do ano que vem, estados e os municípios vão fazer os seus cálculos. Mas, bom, é uma coisa que se pode pensar futuramente. Eu pergunto assim, se sai o ISS, e vai outro também, porque a prefeitura não vai ficar sendo parte do mercado, vai trocar 6 mil euros, saiu e vai para outro. Não é bem assim, porque esse novo, a forma de ele ser calculado é bem diferente. O ISS... Vai vir do contribuinte aqui ou vai vir daqueles que já estão ali no governo federal? Vai alimentar as prefeituras? Cada município tem autonomia para definir. Sim, tá, ok, se a gente pensa... essa é uma das grandes discussões, por isso que tem por isso que demora tanto a reforma. Boa parte da discussão não é a tributação das empresas, é como é que eles estão dividindo o bolo, o que fica para a União, o que vai para os estados, o que vai para os municípios. Aí eles criam os tipos de compensações entre os dinheiros deles, né? Mas claro, ninguém vai querer perder a arrecadação, isso é fato. Inclusive vai ser o contrário, né? Vai aumentar a arrecadação. Esses ali que depois tem mais da prefeitura, mais do governo do estado, E isso que a gente não está falando aqui de reforma de imposto de renda das empresas, nem contribuição social e a parte previdenciária. A gente está falando aqui basicamente na Constituição Civil o que está substituindo PIS e COFINS. Do municipal também. Sim. E nos aluguéis que hoje não tem os municipais, o municipal e o estadual também vai passar por Sim. Ele vai ser... Os 2 tributos, eles são considerados tributos federais. Então a União vai criar todas as regras unificadas para o Brasil todo. Que é um problema, vamos comparar, por exemplo, no ICMS, que os estados têm mais autonomia para definir suas regras, estabelecer isenções.
IBS e CBS não. A União vai estabelecer todas as regras que vai valer para o Brasil inteiro. O que estados e municípios fazem? Estabelecem a alíquota. Então isso vai acabar com a guerra entre os estados. O estado criar uma legislação mais favorável para atrair empresas. A única ferramenta que eles vão ter é uma redução de alíquota. Então isso, de certa forma, unifica a nossa tributação nacional, embora fique essa questão de alíquotas. Para fazer alterações, ele tem que passar pelo comitê gestor, de ser aprovado por todos os estados, né? Ah, é. Não é assim, o estado vai lá e quer mudar a alíquota, eu vou baixar em relação ao outro, né? É, exatamente. É. E a tributação do estímulo, então também... Vai ser o destino. É onde está o consumidor. Realmente aqui está. Mas tudo tranquilo. Ok, vamos passar para o próximo, para nós não nos estender muito. A ideia é realmente a gente conversar sobre essas coisas que estão mudando e como é que a gente vai lidar com elas. Vamos seguir um pouquinho mais. Redutor de ajuste. O que é isso? Então, também isso é uma coisa nova. A gente nunca teve algo do tipo desse redutor de ajuste. É como um custo de aquisição do imóvel. Vamos comparar com uma obra, um empreendimento que se inicie já com a vigência da reforma tributária. Então a gente comprou material, pagou um empreiteiro, teve transporte, tudo isso vai gerando crédito e é custo que a gente vai contabilizando. Para quê? Para que a gente tenha um valor de construção. Tem o valor de construção, e aí esse valor de construção gerou créditos, certo? Desde que os fornecedores tenham pago, mas gerou créditos. Quando a gente vende esse imóvel, a gente vai pagar só sobre a diferença. Lembra das etapas? As etapas anteriores estão pagas, a incorporadora vai pagar, né, a diferença até o valor da venda. E os imóveis que já estão no estoque, eles não vão ter crédito nenhum? Isso se resolve pelo redutor de ajuste. Então, tem formas de calcular os imóveis que já estão prontos ou que estão quase finalizados. Por que ele é necessário? Foi o que eu acabei de dizer. Para as empresas não perderem o creditamento dos imóveis em estoque e imobilizado em 1º de janeiro de 27, porque esse redutor de ajuste, a princípio, ele vai ser... Então, o valor desses imóveis, eles vão ser calculados com base em 31 de dezembro de 2026. Para em 2027 já estejam no balanço com um custo de aquisição, porque depois ele vai abater do valor da venda. Complexo, né? O cálculo é complexo, quem tiver curiosidade está lá no artigo 258, porque ele vai estabelecer vários critérios, imóveis que já estão prontos, pode aplicar um índice de correção para atualizar, porque nos balanços é normal ter um imóvel com valor bem defasado. Existem critérios para tentar trazer, de alguma forma, reajustar mesmo que um pouco, para que em 1º de janeiro de 2027 eles estejam com valores um pouco mais próximos de uma realidade. E ele deve ser feito imóvel a imóvel, porque a data de construção ou de aquisição ela pode interferir no resultado, porque vai ter atualização. Tá? É uma novidade. Até comentei antes com alguém que talvez a construção civil seja de todos os ramos de atividade a que mais mudou, ou mais vai mudar com a reforma tributária. Então é bastante novo. Redutor social é um outro redutor. Antes de você falar do redutor social, nesse redutor, antes que você coloca ali o redutor de ajuste, tá? Ele se aplica em imóveis que hoje estão em estoque ou em construção, enfim. Mas no caso de uma incorporação que tem afetação do patrimônio seja computada por RET, a partir do momento que o RET é irrevogável, como é que faz? Vai ter o item do RET. Mas ele já existe ou ainda não? Ele vai...
Vamos pular aqui pro hatch. Hatch. Tá, desculpa, você tava na hora. Não, tranquilo, sem problema, mas isso é importante. Corporações imobiliárias que tiverem o pedido de opção pelo RET efetivado, não é que forem feito o pedido, ele, né, até 31 de dezembro de 2028 poderão permanecer no regime especial. Então o RET ele vai continuar existindo até essa data e aquela eterna discussão, mas que a Receita, até onde eu sei, eu nunca vi uma fiscalização, mas a discussão é a seguinte: o RET ele vale até a conclusão do empreendimento e das vendas feitas até a conclusão do empreendimento. E tem outro entendimento que diz que a lei dá margem para interpretar que não, é até a venda de todas as unidades daquele empreendimento. Perderam a oportunidade aqui de deixar isso claro também. Mas ela vai continuar valendo. Então, feito... Mas essa que é a questão. Tem um momento... Porque assim, o RET, ele está amarrado ao patrimônio de afetação. Tanto que a gente só pode optar pelo RET se é feito o patrimônio de afetação. Então, uma coisa está ligada à outra. Só que quando a gente conclui o empreendimento, acabou o patrimônio de afetação. E aí eu permaneço no RET sem patrimônio de afetação. No registro, daí existe o entendimento de que as vendas feitas até a conclusão do empreendimento continuam tributadas pelo RET. Mas as vendas realizadas posteriormente à conclusão, a princípio não estariam, porque elas foram feitas depois da extinção do patrimônio de afetação. Desculpa, eu não lhe ouvi. Não baixar, eu não entendi. Não baixar. Repete, João, por gentileza. Você colocou assim, ó. Espera, deixa eu tirar mais. Depois da última venda, quando encerra a obra, automaticamente o RET. Mas, se tu ainda, daqui a pouco, não interessa baixar a obra, porque eu tenho um estoque de venda, eu tenho mais 5 lotes que eu quero vender. E se eu deixar para vender depois, eu perco o RET. Exato. Então, o seguro, a baixa, vai ficar a venda, aí. Pode ser uma alternativa. Com certeza. A única questão que talvez A baixa, quando o comprador vai exigir a daqui a baixa. pouco ele quer escritura, ele quer liberado, ele quer alguma coisa assim, ele pode te pressionar. Mas como eu falei, eu nunca vi a Receita fiscalizar. Até o nosso Congresso tentou mexer nos artigos de lei para deixar mais claro e permitir até a finalização das vendas. Mas tem essa discussão. E uma fiscalização que, né, o pessoal que acaba tributando no RET até o final, né? De Então, todas as até o final. unidades. Mas é bom a gente saber. Que corre o risco. Existe essa discussão. Que corre o risco. Tem bons argumentos para os dois lados. Que eu acho, se em algum momento alguma empresa for fiscalizada pela Receita Federal, eu entendo, assim, pode se discutir judicialmente. Mas eu acho que a Receita não. Tem isso também, Marcos. E aí, podendo fazer a opção até 31 de dezembro de 2028, o regime do RET para aquela obra, ela vai continuar vigorando para aquela obra. Então não é que o RET termina em 2028. Termina é o período de se optar, de se optar pelo RET.
Tá, mas daí já que estão falando do RET, tem consequências, né? Então a tributação vai continuar sendo os 4%, então nisso eles não mexeram na alíquota. Mas, se o adquirente for contribuinte regular do IBS e CBS, não poderá se apropriar dos créditos. Tá, geralmente a venda, principalmente imóveis residenciais, ela é feita para pessoas físicas, que não vão ser geralmente contribuintes. Mas se uma empresa, pessoa jurídica, que é contribuinte regular, comprar o imóvel, não vai ter direito aos créditos. Vai funcionar, aí o custo de aquisição vai funcionar exatamente como o redutor de ajuste, que a gente vai ver o cálculo. Então não vai gerar crédito. Se esse adquirente depois vier a vender, a tributação vai ser mais alta. Bom, aí depende. Mas possivelmente. Isso aí. Tá? Consegui ajudar ali. O problema vai ficar tudo na mão de Tem problema para nós resolver. Não tem mais muitos slides, mas cada um traz um complicador. Redutor social. Trata-se de outra espécie de redutor. Então, já desde cara, a gente tem que saber. Não é opção ou um redutor ou outro. A gente pode se beneficiar dos dois redutores. De outra espécie de redutor aplicado às operações que envolvam imóveis residenciais novos ou de lotes residenciais. Então, é exatamente isso, é uma redução da base de cálculo. É um imóvel um residencial. Ó, vejam que os comerciais estão de fora, não tem reajuste, não tem redutor social, são só os residenciais. Para imóveis novos e só pode se beneficiar uma vez para cada imóvel. Então eu vendi por 1 milhão. É um imóvel novo, eu tenho uma incorporadora, eu construí, estou fazendo a venda. Vendi por 1 milhão, eu sei que eu já baixo 100 mil. Então, para efeitos de tributação de cara, eu começo a calcular sobre 900 mil. Tá, só que é estranho o seguinte, se vocês lerem a lei, ela diz o seguinte: é só para imóveis novos e só pode se beneficiar uma vez. Aí tu pensa assim, tá, mas é óbvio, porque na segunda vez ele não é mais novo. Não, a lei diz o seguinte: o imóvel novo é aquele que não foi habitado ou utilizado. Então eu posso comprar um imóvel, se o vendedor não se beneficiou e eu não usei, e eu vou revender, eu posso usar o redutor de ajuste. Quer dizer, o redutor social, desculpa. Então é um novo, né, porque eu sei que para outros efeitos, principalmente financiamentos, imóvel novo é o que é o do primeiro proprietário. Aqui não é. O novo é o que não foi habitado. Ah, mas como é que prova se ele foi habitado? Isso eu acho que vai ser declaratório. Tu declara, e bom, se ele foi de alguma forma chegar a alguma conclusão que ele foi habitado, aí tu cometeu uma fraude. E para lotes residenciais. Então, condomínios de lotes industriais não tem o benefício. Mas por lote também. 30 mil, vendi por um lote por 200 mil. De cara eu já reduzo 30 para calcular a tributação. Alíquotas. Isso a gente conversou um pouquinho já. É que o Senado irá definir as alíquotas e cada estado e de referência. Isso, alíquotas de referência. E cada estado e cada município irá definir a sua alíquota referente à sua parte de IBS, podendo aderir ou não às alíquotas de referência. E tem um detalhe. Eu imagino que muitos municípios nem vão criar a sua alíquota. Talvez elas... Se o município ou o estado, se ele se omitir, está valendo, significa que ele aderiu à alíquota de referência. Aí, estimada em 28. Você vê, essa estimativa começou 26,5 e ela vai subindo.
E vai ser vai ser lá pelo final do ano que vem que isso vai ser definido. E como o Senado acabou de mudar a forma de calcular essas alíquotas, o que eles vão levar em consideração para definir as alíquotas, é possível que fique acima. Tá? Agora, na alienação de imóveis, a redução vai ser de 50%. Ou seja, se a alíquota estimada é 24%, a alíquota na alienação de imóveis vai ser de 14%. E aí esse 14% é o integral. Olha aqui. Olha aqui. Ao invés de 10, 14. Toda etapa de 14. Só claro, qual é o problema? A gente pode ir nesse caminho que a alíquota não seja igual para todas as fases. Eu preciso comprar o aço, eu preciso comprar o ferro para minha obra, e no ferro tiver outra alíquota, pode ocorrer de eu me creditar de uma alíquota superior e depois acabo tendo um benefício na hora de eu fazer a tributação final, porque eu tenho mais créditos do que os 14%. Vocês entendem como fica mais complexo? E o caso é que nessa linha final vai ser os 14%. Vamos falar em 14% mesmo, que não seja o percentual definitivo. Houve os creditamentos ao longo da obra, mas no final, então se eu me creditei mais do que 14%, eu vou pagar menos. Agora, se nas etapas anteriores eu paguei menos, eu vou pagar a diferença lá no final. E a alocação, a redução de 70%. A alocação, a questão é que não vai ter crédito. Então, 30%, a gente vai ter 70% de redução, então eu vou pagar 30% de 28%. 8,4% em comparação ao 3,65% do PIS. Na alocação, esse cálculo ele é mais simplificado, mas aí vocês já podem ter uma ideia de como vai ficar o aumento de tributação. Talvez, a não ser que eu esteja me confundindo, mas me parece que é 4,75%, se não me engano, com essa projeção. Isso é literalmente o aumento da tributação. Porque a gente não tem créditos. A questão só na alocação ali, a diferença do que é do PIS e COFINS é que transfere o crédito. Então, dependendo de quem está alugando aquele imóvel, vai ter esse crédito e também valor que pode abater no seu imposto. Isso é uma questão diferente também na questão da alocação. Bem boa questão. O pessoal mais no fundo escutou o Ronaldo. Ele disse, o Ronaldo lembrou do seguinte: aí se tu está na posição de locatário, tu paga o aluguel, mas o aluguel que tu paga vai te gerar um crédito de IBS e CBS que talvez hoje ele não tenha. Se ele está no lucro real, ele até pode ter de PIS e COFINS, mas se o teu inquilino ele tributa no lucro presumido, que ele vai adotar essa forma aqui agora do IBS e CBS, ele vai ter um crédito que hoje ele não tem. Então, o que muita gente está fazendo é tentando criar aditivos aos contratos de locação, estabelecendo que, havendo um aumento de tributação, ou separando a tributação da locação e colocando o encargo da tributação para o locatário, seja diretamente ou indiretamente. Por quê? Porque ele vai ter um crédito que hoje ele não tem. Então ele pode se beneficiar. E a questão de fazer alguns cálculos. No fundo, lá no final, o locatário ele vai pagar um pouquinho a mais.
E o locador também, né? Coitado do locatário já está fugindo, né? Ele não quer crédito, ele quer um aluguel mais barato, né? A verdade é essa. E o locador vai ficar pior para os dois. Para quem aluga e para quem loca. Mas é possível. É É fato, né? Por isso que muita gente gravando vídeos e dizendo que, pô, locação hoje já não é um bom negócio, vai ficar pior com a reforma. Também é um pouco de terrorismo para depois eles venderem a solução, né? Por isso que é importante entender realmente o que está acontecendo e o que vai acontecer. Existe alguma possibilidade de eu repactuar isso com o meu locatário? Ou é só eu levantar o assunto e ele vai pedir para reduzir o valor da locação? Também é melhor ficar quieto, porque tu levanta tu vai ter um crédito que antes tu não tinha. Diz, pois é, e eu pensando para reduzir. Não, ao invés de eu ter esse crédito, eu prefiro ter a redução do valor do aluguel. O ali no lado que é mais barato. A loja está vazia. Tá certo? Eu elaborei aqui um exemplo de cálculo para a gente visualizar um caso, assim, uma situação prática. Isso aqui não é um caso real, mas é uma situação hipotética, tá? Mas só para a gente entender qual vai ser a função de cada um desses itens de tudo que a gente falou. Vamos lá, então eu faço a venda por 1 milhão. É um imóvel residencial novo. Por isso que eu coloquei o redutor social. Mas vamos lá. E é um imóvel que eu já tinha em estoque. E daí eu já tinha, é um imóvel já finalizado, está lá no meu balanço, no meu estoque. Eu faço a venda dele agora nessa nova sistemática. Vendi por 1 milhão. Só que eu consegui trazer ele no balanço. Quando eu construí, eu não tinha muita nota, já construí há muito tempo. Obrigado. Obrigado. Vou botar aqui para não voarem. E eu estou com o meu custo de construção lá um pouco baixo. Eu até comprei, mas daí na escritura a gente botou um valor menor. O vendedor não queria pagar ganho de capital, toda aquela história. Então tenho 200 mil. Olha, que está abatendo do valor da venda. Menos o redutor social. É imóvel residencial novo, beleza. Posso abater 100 mil. Chego à base de cálculo de 700 mil. Qual é o IBS, CBS devido? 98 mil. Porque, não botei ali. Porque é 14% dos 700. Então, numa situação normal, pagaria esse 98. Mas eu tenho créditos das etapas anteriores. Do material, do empreiteiro que milagrosamente deu a nota, toda aquela história. Deu a nota cheia também. Então eu tive um crédito de 56 mil. Isso aqui é chutado, tá? Não é parte do cálculo. Por quê? Porque eu aleatoriamente estabeleci, né, que para construir eu tive um custo de 400 mil. Por isso que gerou o crédito de 56. Agora, se eu não tive muita nota e na verdade eu tenho 200 mil, obviamente o meu crédito vai ser proporcional. Então, se o IBS e CBS devidos são de 98 e eu tenho crédito de 56, bom, eu tenho que pagar os 42. Por quê? Porque é o que falta para os 98. Comparando nesse exemplo com o PIS e COFINS, daria 36.500, né? O 365. Mas a gente olha, mas não tem muita diferença. Não tem muita diferença porque esse é o meu cálculo hipotético, só para entender o raciocínio. A partir do momento em que a gente começa a botar valores reais, pode ser que ele mude bastante. Mas o que interessa é que a fórmula de cálculo vai ser essa. Então, se comparando hoje, que a gente pega 3% de COFINS, 0,65% de PIS e aplica sobre 1 milhão, que é facilitado, agora vai depender de todos esses cálculos aqui para cada venda. E deixa eu comentar um agravante, talvez vocês já se deram conta.
que esse cálculo aqui é fácil visualizar sobre uma unidade. Só que vocês estão acostumados que a gente não paga separadamente os tributos sobre cada imóvel. Os tributos eles são calculados mensalmente. Então esses cálculos de créditos e débitos, eles vão ser mensais. Aí eu vendi eu estou construindo, está na planta, eu praticamente não tenho ainda custo nenhum. Aqui eu tenho quase zero. E vendi na planta, foi muito bom, porque o comprador ele pagou quase tudo à vista. Eu não vou ter crédito. Eu vou ter que pagar o imposto integral. E os créditos vão acontecendo ao longo da obra. Mas eu tenho créditos da outra obra que eu ainda estou fazendo. E aí eu posso compensar os créditos gerados daquela obra com a venda que eu fiz dessa outra obra, sim. Esse cálculo não é por obra, por empreendimento, é o cálculo mensal. É um bom complicador, né? Mas vamos para a reta final. E lembrando que o imposto de renda continua incidindo Isso. da mesma forma, imposto de renda para a contribuição social. Se quando tem uma contabilidade em relação à obra, também serve essa última colocação? A contabilidade de cada obra, mas é porque se trabalha com SPE ou em razão do patrimônio de afetação ou uma opção da empresa. Patrimônio de afetação? Aí aplica o RET. Aí é os 4%. Aqui pagaria 40 mil. 4% sobre 1 milhão. Esse é no caso da SPE. Aí a SPE ela termina quando acabou a obra, então se eu tenho algum crédito em haver, eu não posso utilizar novamente. Ou pode ser do mesmo grupo, não, a SPE não. Ela, no final, se ela apurar crédito, ela vai ter a forma de ela reaver esse crédito. Acho que isso a Receita ainda não regulamentou, mas vai ter que ser via restituição. Processo administrativo. Eu pensei nisso também, as SPEs, a não ser que também a gente pense assim. A gente não vai fazer uma obra que vai dar prejuízo. Então, se a gente pensa que a gente vai ter lucro, significa que a gente vai ter um certo valor agregado. E se a gente tem um valor agregado, a gente vai conseguir compensar todos os créditos. Mas se a gente tem essa situação que você comentou, do empreendimento na planta, a gente vende daqui a pouco 100% no lançamento, tenho 0% de obra executada. Tive que pagar todo o imposto, executei toda a obra, lá na frente eu vou ter um X de créditos. Vai ser esse momento que eu vou ter que entrar via judicial pedindo o ressarcimento, não seria? Mas se a tua obra tiver lucro, isso não vai acontecer. Porque Mas ele vai sair da margem de ganho, né? Sim, mas o que acontece? Vai chegar um momento em que a obra vai gerar os créditos ao longo dela. E aí pode ter alguns meses que tu vai tendo faturamento, mas tu não tem imposto a pagar. Por quê? Porque o volume dos teus créditos é grande. Então, se a gente for pensar o empreendimento todo, olha, uma maneira que eu penso que é fácil de concluir é assim. Vamos imaginar que fosse tudo à vista. Toda a venda à vista agora e todo o custo à vista agora. Vai me sobrar crédito só se eu vender com prejuízo. Se eu tiver lucro, eu vou ter imposto a pagar. E é exatamente isso que vai acontecer, mas vai ser ao longo do tempo. Então, daqui a pouco eu vou ter um imposto a maior para pagar agora e os créditos dessa unidade que eu vendi agora, eles vão ser gerados ao longo da obra que vão compensar com a venda das outras unidades. Mas a dúvida é se ele vender tudo à vista e Isso é uma boa, né? Realmente. Aí também vai depender do teu prazo de pagamento, mas realmente, tu vendeu toda a obra à vista agora e tu nem começou a escalação. No final tu vai ter que de alguma forma pleitear uma devolução. Vou utilizar na próxima obra. Mas se for uma SPE,
Se tu tiver uma... daí... Aí tu pega aquela SPE, muda o contrato social e utiliza com o novo parceiro. Outra mudança, olha, essa eu não tinha... Eu tinha pensado um pouco com relação às SPE, sim, mas essa de vender toda a obra à vista, um pouco não vai valer a pena. Vai ser bom, né? Inicial, né?